havia um mercado, né? Hoje, se você for visitar a cidade de Corinto, apenas ruínas, mas ainda existe lá. Há um mercado público. Nesse mercado público se vendia carne. E uma boa parte, não toda, mas uma boa parte da carne que se vendia lá era uma carne que havia sido sacrificada a falsos deuses. Lá havia o culto, né, a Afrodite, que era a deusa do amor, né, ficava lá na montanha do Acro Corinto. À noite, 1000 prostitutas rituais para garantir o sustento do templo e o seu próprio sustento, elas desciam para a cidade e se prostituíam recebendo dinheiro. Essa prostituição não é meramente uma prostituição como é nos dias atuais, que é uma prostituição para ganhar dinheiro, comercial. Naquele tempo, a forma de adorar essa divindade era praticar relações sexuais. Então, elas faziam isso como uma forma de cultuar a deusa Afrodite. Por outro lado, também havia pelo menos 2 outros cultos. E um deles era muito forte ali em Corinto, que era o culto a Apolo. Um culto que envolvia homossexualismo, mas também envolvia sacrifícios de animais. Era muito comum, queridos, entre os povos, principalmente romanos, fazer sacrifícios como uma forma de adorar os deuses pagãos. Eles faziam sacrifício, mas apenas uma pequena parte, né, do animal que era sacrificado era queimada. A grande maioria sobrava. Como eles não consumiam, eles mandavam essa carne para os mercados públicos. Não somente a carne, mas preste atenção, também o vinho. O vinho era oferecido naquela época como um sacrifício aos deuses. Mas a mesma coisa, apenas uma pequena parte era derramada, grande parte sobrava, e onde ia parar? Ia parar no mercado público da cidade para que fosse vendido. Então, quando você ia no mercado público comprar carne, você não sabia se aquela carne havia sido oferecida ou não ao deus pagão. Por conta disso, há toda essa discussão em 1 aos Coríntios, do capítulo 8 ao capítulo 10. Por quê? Porque isso era uma questão muito cara ao fiel, lembrando que muitos daqueles que pertenciam agora à igreja haviam sido adoradores dos deuses falsos, idólatras no passado, e alguns entendiam que o ídolo nada era. Tudo bem, nenhum deles mais participava dos sacrifícios ou dos banquetes em homenagem a esses ídolos. Mas agora a questão era, se eu fosse no mercado, eu ia estar comprando aquela carne que havia sido sacrificada aos ídolos ou não? O que eu vou fazer agora? Se eu vou na casa de alguém almoçar, alguém faz um bife, eu vou comer aquilo lá, ele pode ter, sem saber, comprado lá, que não foi sacrificado aos ídolos. Então era difícil isso. E Paulo então vai argumentar que neste caso, se você não sabe, ore, consagre, porque o ídolo nada é. Mas tinha pessoas que tinham a consciência fraca, ou seja, se de repente aquilo pudesse ou não ser sacrificado, a pessoa já se achava em pecado. Então Paulo ele vai e fala, olha, melhor é não comer carne. Melhor é deixar de comer carne por conta daquele meu irmão que tem a consciência fraca, porque senão eu posso fazer ele se perder. Então Paulo vai argumentar e vai traçar toda essa argumentação. E aí ele vai falar que os animais limpos que foram, mesmo tendo sido sacrificados a ídolos, eles não se tornam comuns. Eles não se tornam coinos. Eles não se tornam contaminados. Por quê? Porque o ídolo nada é. Pela oração, ele é aceito, pela oração, pela consagração, pela ação de graças a Deus, ele pode ser consumido. É isso que Paulo está discutindo aqui, queridos. Tanto é que nós sabemos, né, que no texto do chamado Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, mas pelo menos 200 ou 300 anos antes de Cristo,
foi traduzido para o grego. Esta versão, conhecida como Septuaginta, era uma versão muito utilizada por Paulo e pelos demais apóstolos. E nós sabemos que na Septuaginta, quando o animal é imundo, ou seja, porco e outros tipos de animal, a palavra que é usada é acatartos. Acatartos é a palavra para carnes imundas. Pedro ele fala, nunca entrou na minha boca nada coinos, comum, e nada acatartos, que é imundo. Paulo, quando ele vai discutir em Corinto, ou junto aos romanos, ou com Timóteo, ele jamais utiliza a palavra acatartos. Momento nenhum. Então, Paulo não está aqui discutindo animais imundos. Ele está falando de animais limpos. E aí, o terceiro argumento que eu quero falar para você é que tipo de carne se vendia no mercado público de Corinto. Olha só, porque aqui eles estão discutindo se pode ou não comer a carne que era sacrificada aos ídolos. Você sabe qual é a carne que era vendida lá? Isso a história e a arqueologia nos contam. Não era o porco. Não era o porco. Porque no templo de Apolo, o único animal oferecido eram carneiros. Mas o carneiro é símbolo ali, muito usado de Apolo. Então, o animal oferecido para adorar Apolo era carneiro. Carneiro é um animal limpo. Então, quando Paulo está discutindo a carne, ele está discutindo a carne de carneiro. Não tem nada a ver com o porco. Vocês estão entendendo? Né? Se você generalizar e pegar com a visão moderna, você não entende o que a palavra de Deus está nos falando. E aí você corre o risco de pecar e fazer outros pecarem por não entender o que Paulo está falando. Hoje, se ele viesse aí para Campinas, pastor Misael, ou aí para Guaianazes, presbítero Maciel, Paulo ele não iria falar para vocês comam tudo que se vende no açougue, não. Ele não ia falar isso, porque ele ia saber muito bem que hoje a carne de porco é tratada como se fosse uma carne normal e muitos acham que se pode comer. Ele não iria falar dessa maneira. Por quê? Porque ele constantemente usa o argumento de sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo, o mesmo texto que valida para nós a separação entre animais limpos e imundos.